Central, senhores diretores, já votei a favor, é um crédito de confiança ao presidente da República para enfrentar os seus desafios e também com relação ao currículo de Vossas Excelências, que é acima de qualquer comentário. Bom, eu gostaria de iniciar, para mim ganhar um tempo aqui, para mim não brigar com o Fernando Bezerra, porque eu não posso brigar com ele, eu não quero brigar com ele. Então, eu vou falar de outro assunto, para depois eu me acalmar e voltar nesse assunto que ele terminou agora, certo? Então, eu vou começar por um projeto de lei, senhor presidente Roberto de Oliveira Campos Neto, que é nome comprido, é o seguinte: existe uma subvenção da agricultura com relação ao seguro agrícola, que fica lá no Ministério da Agricultura. E a subvenção, eu estou pedindo ajuda para qualquer gente da área econômica para avaliar esse projeto. Ele está aqui na CAI, só não foi aprovado porque no dia não tinha o core e ele era determinativo, mas tinha concordância de todos os membros. E a subvenção da agricultura fica no Tesouro, para equalizar a taxa de juros, certo? Então, são duas gestões em dois lugares diferentes. Qual é a proposta do projeto? É juntar toda a subvenção do seguro e da equalização de taxa de juros no Tesouro. Tudo junto. Se por um acaso a taxa de Selic subiu, vamos investir na equalização de taxa de juros. Se a taxa desceu, vamos investir tudo, graças a Deus, no seguro agrícola. Então, esses recursos teriam uma ótima gestão de riscos, uma excelente, equilibrada e eficiente gestão de riscos no Tesouro. Seria um dinheiro só. E nós teríamos condições de também dividir o atendimento para o maior número de produtores rurais. Não teria condição de um produtor ser atendido duas vezes. Então, esse projeto está tramitando, ele foi amplamente debatido ainda quando eu estava no Ministério da Agricultura. Não é um projeto da Cátia, da cabeça dela, eu fui um instrumento. Nós tivemos um grande avanço no governo militar com a criação da Embrapa, depois tivemos um grande avanço no governo Collor com a criação do preço mínimo, que ajudou a agricultura a crescer enormemente. Depois passamos a ter o seguro de clima, e esse projeto, eu creio que é um novo avanço na agropecuária brasileira, porque nós precisamos de seguro agrícola, nós precisamos de subvenção no prêmio do seguro agrícola. Nos Estados Unidos chega quase a 100% a subvenção do prêmio de tempo, clima e preço e custo. Então, não precisa de dinheiro de governo, porque todo mundo quer financiar quem está segurado, porque é uma atividade altamente de risco por conta da volatilidade de preço, porque é uma economia perfeita, todo mundo produz tudo, e ao mesmo tempo nós dependemos de São Pedro para ter chuva ou sol. Então, eu acredito e peço a análise de Vossa Excelência junto com os demais, que possa dar uma atenção especial a esse projeto, que eu creio que, claro, está sempre aberto a modificações, que pode ser bastante bom. Com relação à subvenção, que eu não estava aqui, mas soube que o senhor falou, é simples, muito simples. E eu não tenho o menor medo de submeter a agricultura a essa análise de custo-benefício. Porque o custo-benefício de subvenção à agricultura, ela é extraordinária, perigoso, vocês vão ficar com vergonha do quanto vocês dão para a agricultura brasileira. Vocês não, todos os governos, certo? Então, enquanto nós subvencionamos 7 bi para a agricultura brasileira de dólar por ano, os Estados Unidos é 96 e a União Europeia é 105. Se juntar com o Japão e a Austrália, é 1 bi por dia. Então, nós são apenas 7 bi de dólares para um VBP que nós aplicamos de acordo com o VBP, a cláusula de minimis, que nós poderíamos até 20% do valor bruto da produção. Isso representa 4% do valor bruto da produção. Os americanos já passaram a cláusula de mínimos, nós podíamos entrar na OMC contra eles. É 26, a União Europeia é 29, muito acima de tudo isso. E eu sempre falo, presidente Marcelo, você que é da roça como eu também, se a gente tiver um pedaço de terra boa, presidente do Banco Central, e um pedaço de terra ruim, e você tiver só um saco de adubo, você vai aplicar na terra boa ou na terra ruim esse saco de adubo? O que é que o senhor acha?
Na boa, muito bem. Graças a Deus o senhor respondeu certo. É isso aí. Eu quero dizer com isso que nós estamos dando subvenção à terra boa, à terra fértil, que dá resultado para a agricultura. Os números estão aí. Se for conferir com terra, com Zona Franca de Manaus, eu aproveitar que o nosso presidente de Manaus não está aí, eu sou igual o senhor, não tenho nada contra Manaus. Eu só preciso ver o custo-benefício, porque tem muito pobre no Brasil e que não pode financiar a ineficiência e a incompetência de ninguém, inclusive da agricultura, certo? Então, se a gente for comparar a subvenção da Zona Franca de Manaus, é exatamente o tamanho da subvenção de toda a agricultura brasileira. Uma das gigantes, que representa 36% do emprego brasileiro, que representa 50% das nossas exportações. Vai comparar com a Zona Franca? Então, fala para o doutor Paulo Guedes, desculpe, mas ele está quase se transformando em Paulo Guerra, de tanta briga que está arrumando para arrumar voto contra a Previdência. Acho que ele está em campanha de votos contra a Previdência. Eu tenho desconfiança disso. Porque ele quer guerrear com todo mundo. Ele, antes da Previdência, já quer tirar a subvenção e discutir sem conversar com ninguém sobre a subvenção da agricultura. Mercado financeiro é mercado financeiro. É outra atividade. Agora, a agricultura, doutor Paulo Guedes, é lugar de trabalho, de suor, de esforço e de coragem. Lugar de doido. Porque quem depende de chuva, de sol e de preço avaliado em Nova York, em Xangai, na Bolsa de Tóquio, é doido mesmo, doido. Sem seguro agrícola, certo? Então, é esse povo que planta e faz todo esse gigantismo. Então, eu quero dizer que não tenho medo de submeter a agricultura ao custo-benefício da subvenção. Repito que ficarão envergonhados do que tem dito por aí o senhor Paulo Guedes. Com relação à melhora dos juros e do spread, eu quero aproveitar essa oportunidade, que a TV Senado é tão vista no Brasil, que o Banco Central, ano passado, aprovou uma resolução maravilhosa, que abriu o registro de recebíveis de cartão de crédito. O que quer dizer isso? Mas os empresários não sabem, vocês não fazem propaganda. Tem que fazer, os bancos não vão fazer. E nem as TVs, que tem como patrocinadora principal os bancos. Então, o que acontece, presidente Marcelo Castro? O meu cartão de crédito do Banco do Brasil, se eu comprar lá na loja X, parcelado 10 vezes, esse passivo é do Banco do Brasil. Então, o dono da Renner tem que ir lá negociar e fica preso, então, o Banco do Brasil é que dá o desconto do recebível das 10 parcelas para receber adiantada. O que o Banco Central fez no ano passado? O presidente, como é que ele chama? O Ilan, é muito competente ele. O que ele fez? Agora as lojas têm uma central de recebíveis. Então, eu, da loja A, B, C, D, coloco os meus recebíveis parcelados nessa central e qualquer banco e qualquer fundo de investimento entra numa competição para poder oferecer para o lojista um juro mais barato para comprar o recebível dele. Pergunta quantas lojas no Brasil sabem disso? Nenhuma. Não dá 1% que sabe disso. E isso ajuda a baratear o spread, ajuda a baratear juros, assim como o cadastro aberto, o cadastro positivo, que vai voltar para cá. E eu já até pedi ao presidente, ele já me concedeu, a relatoria do cadastro positivo, que é maravilhoso. Então, eu gostaria de pedir ao governo que fizesse propaganda disso. Isso vai baratear o custo bancário, juro e spread. É concorrência na veia. Hoje é um monopólio total e absoluto de 3, 4 bancos. Bom, por último, agora eu vou brigar com o meu amigo. Em primeiríssimo lugar, eu quero dizer que eu tenho vontade demais de votar a reforma da Previdência. Sempre tive. Acho que é muito importante. Eu só não posso aceitar que façam disso um dilúvio, certo? A Terceira Guerra Mundial. Vamos colocar as coisas nos lugares, porque para aprovar a PEC do teto dos gastos, eu suei de dizer aqui na tribuna que ela sozinha não faria verão. E ela não fez verão nenhum. Ela só fará efeito se as outras reformas forem aprovadas. Mas o discurso era o mesmo, igual do Fernando Bezerra aqui. O mundo vai acabar se não aprovar a PEC do teto de gasto. E nós sabemos que nós saímos de uma vinculação para uma indexação, certo? Tanto da saúde como da educação. Então, o que eu quero colocar é que repito, muito importante, por um motivo.
Um simples motivo é que hoje nós estamos consumindo com a Previdência 14% do PIB. E todos os países da OCDE, não são países ricos, países similares ao Brasil, estão gastando 7% do PIB. E nós estamos num volume crescente. Isso é um jacaré com a boca desse tamanho que vai engolir todos os brasileiros. Agora, meu líder, Fernando Bezerra, você sabe o quanto eu torci para você ser líder do governo pela sua experiência. Assim como na eleição da mesa, minha disposição era a mesma. Votar em alguém que tivesse experiência para ajudar o Brasil, ajudar o governo. Então, você é um homem experiente. Agora, não é atacando determinados setores que nós vamos arrumar voto aqui. Ao contrário, nós vamos arrumar antipatia. Porque lá fora, a pressão de milhões e milhões de trabalhadores rurais e da agricultura familiar que escuta esse tipo de discurso, não deixa a gente votar. E eu sou obediente ao eleitor, viu? Eu sou obediente, que é uma maravilha. Por isso que eu tenho 4 mandatos, certo? Então, eu quero votar com o Brasil, mas eu não posso admitir silenciosamente esse ataque brutal e frontal e dizer que a aposentadoria rural é uma fraude. Uma fraude é a miséria e a pobreza que vivem os produtores rurais deste país. Peguem o censo agropecuário feito agora e olhem o tamanho da classe D e E no campo. Nós estamos caminhando para uma agricultura sem agricultores, aonde meia dúzia de produtores estão fazendo quase 70% do PIB da agropecuária, aonde não existe classe média, líder Fernando Bezerra, e aonde a classe D e E está sendo ampliada. Então, a grande pobreza hoje no Brasil, grande parte dela, se encontra no campo, dentro dos assentamentos, nos povoados, nos distritos, pessoas que estão desassistidas de saúde, de educação, uma pobreza geral e restrita. Uns são trabalhadores, outros são moradores, porque não tem nem opção de trabalhar no campo. Então, não há fraude. Fraude existe aqui também dentro dessa casa, em muitos momentos. Tem lava-jato, tem na área médica, tem na área de juiz, tem na área de produtor rural, em todas as áreas tem corrupção. Então, eu não posso admitir desculpa, meu líder, silenciosamente admitir que a aposentadoria rural é uma fraude. O senhor conhece o campo, o senhor conhece o interior de Pernambuco. Eu conheço o interior do Brasil inteiro, como presidente da CNA e como ministra de Estado. A pobreza é total e absoluta. Eu voto a Previdência. Agora, tirar dinheiro de trabalhador rural, eu só tenho eleição daqui 4 anos. Eu não tenho eleição agora. Eu não jogo para a plateia. Eu não voto. Eu não voto contra trabalhador rural, porque eu conheço eles como a palma da minha mão. Se tiver fraude, isso é questão de Polícia Federal. Não é questão de senador da República e nem de deputado federal. É a ineficiência do Estado, que não sabe fiscalizar os seus programas, que não tem indicadores, não tem metas, não tem fiscalização, não tem nada. Então, não cabe a nós. Aqui cabe a nós fazer justiça a quem merece justiça. Agora, não vi em momento algum alguém atacar aqui os grandes salários, os grandes privilégios. Eu não sou de esquerda, senhor presidente, do Banco Central e da mesa. Eu sou de direita racional, equilibrada e que não perdeu o coração. E que quer uma solução pragmática para os pobres desse país. E não vou virar as costas. Não sou de uma direita que tem vergonha de falar de pobre. De uma direita que tem vergonha de falar da área social. Não. Eu sou de uma direita que tem sensibilidade e dimensão humana. Não vamos votar sobre hipótese alguma contra os trabalhadores rurais. Que as imperfeições sejam corrigidas. Não vamos votar contra os idosos do país. R$400 para um idoso, ele vai ser devolvido para o asilo. Porque se hoje os velhos estão na casa das suas famílias, é porque o BPC é atrativo e os filhos querem o dinheiro com eles. R$400 não é atrativo. Não dá nem para comprar os medicamentos. Eles vão devolver os velhos todos com R$400 para os asilos do país. Então, o grande benefício do BPC foi para trazer os idosos para dentro de casa, para os seus familiares e não ser um peso. Ao contrário, contribuir com um salário mínimo. R$400 é nojento falar nesse valor. É inadmissível falar nesse valor. E isso não significa nem 1% do rombo da Previdência. Vamos falar de outras coisas. Então, eu repito, a Previdência é prioridade por conta do consumo do PIB. 14% é inadmissível. Mas eu quero aqui deixar muito claro
que a Previdência sozinha não fará verão. Nós temos que fazer, e o governo não sinalizou ainda, eu peço ao governo que pense nesse assunto, os outros temas importantes que são complementares à Previdência e que aí sim vão ajudar a votar, que é tributar lucros e dividendos, que já disseram que não vão fazer. Por quê? Se o mundo inteiro tributa lucros e dividendos e nós, brasileiros, bonito e rico, não vamos fazer? E por que nós vamos permitir continuar tributando PJ, que na verdade é salário na veia disfarçado, porque não quer contribuir com a Previdência? Quantos profissionais liberais são PJs disfarçados de recebimento de salário? Isso dá em torno, meu amigo, de 10 bilhões de reais, somente essa correção com os mais abastados. Se é para cortar na carne, vamos cortar na carne de todo mundo. A outra coisa é a dívida ativa. Uma dívida ativa incompetente que devia dar crime de responsabilidade. Estou cansada de ouvir que são empresas falidas, quebradas, Varig, VASP. Não é não. De 2 trilhões de reais de dívida ativa, nós só recebemos em 2017 26 bi. Se nós conseguirmos modestamente, com muita incompetência, mudar a legislação, que a Secretaria Nacional de Tesouro, a PGFN, tem um diagnóstico perfeito dos seus servidores, do que fazer para melhorar a agilidade na cobrança da dívida ativa, que leva 9 anos e meio. Apenas 3,8% entra na justiça, porque alguém podia dizer assim, é o trâmite da justiça que é moroso. Não, apesar de 3,8% entrar na justiça para reivindicar o seu direito, todas as ações dos 2 trilhões de reais vão para o judiciário. Nos Estados Unidos não é assim. Se eu não entrei na justiça, por que o governo, por que a União vai judicializar 6 meses para iniciar apenas a, como chama? Intimação. 4 anos e meio para o cidadão ser intimado. Então, quase 40% dessa dívida tem decurso de prazo, perde os recursos, por falta de mudança em normas, em regras, que nós poderíamos, dos 2 tri, não vamos sonhar com muita coisa, não. Dobrar os 26, será que, modestamente, não poderíamos melhorar essa eficiência e aumentar mais 20 bi nessa cobrança, mais 10 do PJ disfarçado de salário, mais dividendos e lucros, nada 50 bi. Agora, vamos, então, para as despesas tributárias. A despesa tributária, que as desonerações, que são as desonerações, que não tem nada a ver com subvenção, é outra coisa diferente, é eu dar desconto de imposto para determinados excluídos. Faço a lista bonita e coloquei eles lá há anos. Não é esse governo, não. Vários e vários governos. Lá dentro está a Zona Franca de Manaus, lá dentro está o Simples, lá dentro está uma porção de coisas. Agora, qual é o resultado de tudo isso? Quem é que mediu? Quem é que analisou? Certo? Então, o mundo inteiro aplica despesas tributárias a 2% do PIB. Nos últimos 5 anos, nós dobramos para 4%. É inadmissível em qualquer lugar do mundo. Então, se nós aumentamos de 2% para 4% do PIB de desconto de imposto, por que nos próximos 4 o governo não pode fazer a proposta de dar ré? Ano a ano, nós encolhermos a despesa tributária fazendo uma análise de cada caso e não um corte reto, porque só a desoneração de inovação e tecnologia é apenas 5 bi, não é nada. Não pode cortar, tem que aumentar. Empresas de inovação e tecnologia não podem pagar imposto se o Brasil quiser crescer e virar gente. Empresas de tecnologia têm que pagar 0 de imposto, igual comida. Então, as subvenções, se forem regressivas, se nós fizermos um projeto de lei, se o governo propor essa redução de 4% do PIB para 2%, eu tenho certeza que nós encontramos a solução. Então, eu quero aqui apenas, para resumir e encerrar, dizer que a reforma da Previdência é super importante. Muito importante, mas não é a última Coca-Cola do deserto, certo? Nós temos outras medidas, outras ações que precisam o governo sinalizar. Não precisa aprovar tudo junto para não tumultuar, mas o governo tem que sinalizar que vai mexer nos privilégios, que vai mexer naqueles grandes que receberam as subvenções como se fosse deles. Aquilo congelou, aquilo virou patrimônio pétreo. E aquilo é patrimônio do povo brasileiro, presidente. Esse dinheiro é do povo brasileiro, de nós todos, que estamos bancando ineficiência, que estamos bancando o que não é produtivo e que não dá resultado. Então, mexer com mulher,
com produtor rural, mexer com professor e polícia não é privilégio, não. É justiça, que eu quero ver um cidadão na rua dando tiro em bandido aí 40 anos, é enfrentar uma sala de aula sem ar-condicionado, com 40, 50 meninos, 40 anos, e quero que o senhor vá trabalhar na enxada, no trator, em cima de um cavalo, 40 anos, para o senhor ver o que é bom para tosse. Tá? Então, não é privilégio, é justiça. Eu já fui tudo, só não fui polícia. Mãe, mulher, produtora rural e... Qual é o outro que eu falei agora? Professora, eu fui professora no início da minha vida. Eu sei o que é menino hoje, que antigamente você podia mesmo dar uma bronca e pôr de castigo. Hoje, se você fizer isso, você vai presa. Então, as professoras estão tudo com depressão, tomando remédio, com licença saúde. Então, não dá. Vamos votar, vamos levar com seriedade, vamos tirar os privilégios, vamos cortar na carne de todo mundo, né? Vamos enfrentar o lobby aqui dentro, mas vamos fazer justiça quem precisa de justiça. Então, nessas condições, pode contar comigo, que eu sou a favor da reforma da Previdência. E sem agressões e sem agredir ninguém. Por favor. Obrigada. Eu sou o próximo inscrito.